época de festas, alegrias, mas também final de ano, época de renovarmos planos, metas, projetos, e nós vamos iniciar nesse mês de dezembro esses momentos de pensarmos naquilo que planejamos para 2025, naquilo que realizamos e naquilo que nós queremos para 2026. Amados irmãos, o texto que nós escolhemos para a nossa meditação encontra-se em Gênesis, no capítulo 12, nos versos de 1 a 9. Nós temos como tema para esta noite mudar para crescer. Se nós quisermos crescer, nós precisamos mudanças. Mudanças radicais. Mudanças são necessárias. Sem mudanças, não há crescimento. Sem mudanças, não há nenhuma expectativa. Gênesis, no capítulo 12, Deus chama Abraão e lhe faz promessas. Assim nos diz o texto da palavra de Deus. Ora, disse o Senhor a Abraão: sai da tua terra, da tua e da casa do teu, e vai para a terra que eu te mostrarei. De ti farei uma grande nação, te abençoarei e te engrandecerei o nome, se tu uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Partiu, pois, Abraão como lhe ordenara o Senhor, e Ló foi com ele. Tinha Abraão 75 anos quando saiu de Harã. Levou Abraão consigo a Sarai, sua mulher, e a Ló, filho de seu irmão, e todos os bens que haviam adquirido, e as pessoas que lhe acresceram em Harã. Partiram para a terra de Canaã, e lá chegaram. Atravessou Abraão a terra até Siquém, ao carvalho de Moré. Nesse tempo os cananeus habitavam essa terra. Apareceu o Senhor a Abraão e lhe disse: darei à tua descendência esta terra. Ali edificou Abraão um altar ao Senhor que lhe aparecera. Passando dali para o monte ao oriente de Betel, armou a sua tenda, ficando Betel ao ocidente, e aí ao oriente. Ali edificou um altar ao Senhor e invocou o nome do Senhor. Depois, seguiu Abraão dali, indo sempre para o Neguebe. Amados irmãos, há uma frase de um escritor chamado John Maxwell que diz: quem escolhe a mediocridade nunca se destaca. E a sua história nunca será contada. É comum nós ouvirmos pessoas dizendo: não sei o que está acontecendo comigo, há tempos eu não prospero, há tempo as coisas não mudam, não acontecem, as coisas continuam sempre do mesmo jeito, nada que eu faço dá certo. Ao invés de crescer, parece que eu estou regredindo. Olha, eu era uma pessoa mais doce, hoje eu estou me sentindo uma pessoa mais amarga. Eu era uma pessoa mais acessível, hoje eu estou me sentindo uma pessoa mais quieta, mais distante. Eu tinha uma visão ampliada e agora a minha visão parece que está mais curta, estou enxergando menos. Antes, eu conseguia ler um livro por semana. Hoje já não consigo ler a bula do remédio.
Será o que está acontecendo comigo? Meus amados irmãos, seguindo aquilo que preceitua a palavra do Senhor, a Bíblia Sagrada, nós podemos ter a convicção, a certeza de que a culpa não é de Deus. A culpa não é de Deus. Sabe, às vezes, nesse interim, somos donos das nossas decisões. Nem Deus, nem o diabo, nem o cônjuge, nem nossos filhos, nem ninguém, em algumas ocasiões, pode decidir por nós as decisões que nós temos que tomar. Portanto, o que acontece na nossa vida são resultado das nossas escolhas. E assim, então, as decisões que nós tomamos todos os dias devem nos levar para frente, nunca para trás. E se nós quisermos, a partir de hoje, meus amados irmãos, experimentar algo novo, se nós quisermos, a partir de hoje, experimentar um crescimento, realmente aquilo que é desejado, aquilo que nós sonhamos, quando estamos entrando num ano novo e imaginamos, esse ano eu quero fazer diferente. Esse ano eu quero, e aí começamos a imaginar, eu quero ser um marido melhor, eu quero ser um pai melhor, eu quero ser melhor para a minha família, eu quero ser melhor dentro da minha igreja, eu quero ser um melhor funcionário esse ano dentro da minha empresa, dentro do meu escritório, eu quero ver progresso. Algo que eu nunca experimentei antes, eu quero. E para que isso aconteça, é necessário algumas decisões serem tomadas. A primeira delas é que nós precisamos vencer o conformismo, vencer o comodismo e, por fim, vencer a preguiça. Ah, como somos preguiçosos, não é verdade? Porque são estes os obstáculos, são esses que impedem o crescimento da nossa vida em todas as áreas. Portanto, nós não podemos parar de sonhar, nós não podemos parar de crescer. Mas tem algumas pessoas que pensam consigo mesmas: eu já alcancei o ideal, eu já estou tranquilo, eu já estou bem, já alcancei um nível de respeitabilidade bacana, eu acho que não preciso mais continuar crescendo, além daquilo que eu já alcancei. Por isso, eu não preciso mais aprender nada, eu estou sossegado. Em uma palestra ministrada sobre educação de filhos, a maneira de Deus, o palestrante disse o seguinte, abrindo aspas: quem não se assenta para ouvir, não se levanta para falar. E se você acha que está tão maduro ao ponto de não ouvir mais para continuar aprendendo, crescendo, diz ele, o seu próximo estágio é apodrecer. Meus amados irmãos, essas frases são lidas todos os dias por nós nas redes sociais. Todos os dias nós encontramos essas frases. Mas o texto chama a nossa atenção para nós não pararmos de crescer. Dentro do nosso lar, como tem sido? O nosso lar tem sido um solo fértil para o nosso crescimento? O nosso lar tem sido um solo fértil para o crescimento da nossa família? O nosso lar tem sido um ambiente onde as pessoas estão crescendo, estão prosperando, estão sonhando? O crescimento pessoal, meus amados irmãos, não é uma opção, mas uma decisão necessária e vital na nossa vida. Recentemente, conversando com uma família que tem um filho que está terminando agora o ensino médio,
e que precisa ir para a faculdade. E aí perguntando, todo animado, qual curso você vai fazer? Não sei. Imagina que futuro essa pessoa almeja, sonha, pensa. Já chegando o fim do ano, terminando o ensino médio, ainda não sabe o que vai fazer. Cadê aquela perspectiva da família, da motivação, do lar, da família movida, ensinando, falando, contribuindo, jogando para cima? Vejo muitos filhos que sonham em ter as profissões dos pais, não é assim? Os filhos querem ter as profissões dos pais, porque seus pais são orgulho para elas. Mas vejo filhos que não sonham com as profissões dos pais, não querem as profissões dos pais. Meus amados irmãos, Deus nos deu os dons, Deus nos deu talento, Deus nos deu habilidades. E tudo isso que Deus nos deu não foi por acaso, Deus fez isso para nós crescermos. O seu crescimento vai produzir impacto tanto na sua vida como na vida das outras pessoas com quem você convive todos os dias. Pensa comigo, depois de falar tudo que falei, os nossos filhos, eles estão olhando para nós. Os nossos filhos estão olhando para nós. E através de nós eles são inspirados para o crescimento ou para não crescer, estagnar, descer. Nunca é tarde para experimentarmos o melhor que Deus tem para a nossa vida, seja ainda esse mês, ou seja realmente dos seus planos para o ano de 2026. No livro de Gênesis, no capítulo 12, no verso 4, nós lemos, meus amados irmãos, que era Abraão da idade de 75 anos, quando ele saiu de Harã, quando ele saiu da sua terra. Aos 75 anos de idade, Abraão aceitou o desafio de começar um grande projeto, de começar algo, uma mudança na sua vida, aquilo que ele ainda não havia alcançado. Por mais próspero que o texto diz que Abraão já era, e o texto não deixa para nós nenhuma dúvida que Abraão era um homem muito abençoado, pois tinha Abraão uma família, tinha Abraão servos, tinha Abraão servas, e diz o texto que ele levou tudo isso com ele. Então era um homem próspero, era um homem abençoado. Abraão, naquele momento da sua vida, ele poderia dizer assim, eu estou tranquilo, estou de boa. Aqui agora é só esperar a aposentadoria. É ou não é verdade? Sair para um projeto novo na altura da minha vida? Quantos de 75 para cima aqui ainda sonha com algum projeto novo na sua vida? Imagino eu que poucos sonham com um projeto novo. Imagino eu que tem poucos subindo escada hoje, né? Só o seu João Vieira que sobe escada. Né, João? Se deixar, ele sobe. Tem que tirar as escadas de perto dele. Troca telhado, faz um monte de coisa lá. Não é verdade? Mas, meus amados irmãos, Abraão nos deixou um legado, uma história. E 3 religiões, grandes religiões, contam a história de Abraão. A religião judaica, a religião cristã e a religião muçulmana. E todas essas religiões conhecem Abraão como amigo de Deus. Portanto, o sucesso de Abraão deve nos motivar a continuar crendo em tudo que está na palavra de Deus a nosso respeito. Amados irmãos, Deus é fiel para cumprir o que Ele diz. Basta fazermos a nossa parte. Precisamos fazer a nossa parte. Deus vai fazer sempre a parte dele. Disse Deus a Abraão:
abençoar-te-ei e engrandecer-te-ei, ou engrandecerei o teu nome. Em primeiro lugar, nós vamos destacar nesse texto aquilo que é necessário para crescer. O que é necessário para nós crescer, meus amados irmãos? Mudar. É necessário nós mudarmos, e o texto deixa isso muito claro para nós. Verso 4: partiu, pois, Abraão, como lhe ordenara o Senhor. Partiu, pois, Abraão, como lhe ordenara o Senhor. E o que foi que o Senhor ordenou a Abraão? Verso 1: disse ao Senhor a Abraão: sai da tua terra. Foi só isso que Deus disse a Abraão? O que mais Deus disse a Abraão? Sai da tua parentela. Sai da onde mais? Da casa do teu pai. Sai da casa do teu pai. Como está difícil sair da casa do pai hoje, né? Conheço jovens solteirões de 35 anos, quase 40, morando com os pais ainda. Se falar com eles para morar sozinho, morre de fome. Então, meus amados irmãos, observe que a palavra do primeiro versículo do capítulo 12 do livro de Gênesis, para Abraão foi: sai. Sair, meus amados irmãos, é mudar. Sair é abrir mão. Sair é deixar lugar de conforto. Sair é buscar algo novo. Sair é buscar algo desafiador. Sair é buscar algo honrado. Sair é sonhar. A pergunta para nós é: você quer crescer, sim ou não? Sim ou não? Então, saia do comodismo. É isso que Abraão está nos ensinando. Saia da terra da mediocridade, saia da terra da pequenez, saia da terra da insignificância. Essa frase, meus amados irmãos, que vou dizer agora, não é minha. Portanto, abre aspas, quando lemos a história do povo de Israel, percebemos que não foi difícil Deus tirar o povo do Egito. Difícil foi tirar do povo a mentalidade de escravo, da mentalidade de que isso não vai dar certo. Quantas vezes nós ouvimos, na hora de fazer as mudanças, na hora de fazer algo que é extraordinário, na hora de fazer algo que exige um pouquinho mais de nós, um pouquinho mais de fé, um pouquinho mais de convicção, um pouquinho mais de esperança, aqueles que chegam a nós e dizem: isso não vai dar certo. Quantos projetos, meus amados irmãos, falharam na primeira vez, na segunda vez, na terceira vez? Conta-se uma história de um soldado. Um soldado que estava em uma guerra e ele estava refugiado em uma cabana no deserto, no meio do nada, no meio do mato, sozinho, dentro daquela cabana. E só pensava consigo mesmo: se eu sair de dentro dessa cabana, eu vou ser apanhado pelo inimigo. Sozinho dentro daquela cabana, dias e noite ali, parado. E certa feita, então, ele vê uma formiga carregando um caroço de milho em sua cabeça. Aquele caroço de milho era pesado o suficiente para que ela não suportasse o seu peso e conseguisse escalar uma parede enorme até ganhar a altura da janela e sair para fora. E ele então começou a contar quantas vezes aquela formiga tentou subir e caía com o caroço de milho, mas não largava o caroço de milho. Ela tentava novamente escalar a parede até chegar à janela e caía. Foram 69 vezes. Na 70, ela alcançou a janela, ganhou o outro lado e foi embora. E ele então pensou consigo mesmo: se ela tentou 69 vezes até conseguir, eu também consigo sair daqui.
E ele saiu. Assim deve ser cada um de nós. Os desafios estão diante de nós. Só não podemos pensar, não vai dar certo. Vai dar certo porque Deus tem uma promessa para a sua vida. Deus tem uma promessa para cada um de nós. Portanto, meus amados irmãos, em Provérbios, no capítulo 23, no verso 7, diz: porque como imagina a sua alma, assim ele é. Ele te diz, ele quem? Deus, come, bebe, mas o seu coração não está contigo. Não há crescimento sem disposição de tomar decisões para mudar. Muitas vezes, para alguém crescer, meus amados irmãos, é necessário quebrar paradigmas, vencer conceitos errados, preconcebidos. Muitos de nós pensamos e assim, deixa do jeito que está, não é assim? Deixa do jeito que está, tá bom assim. Ou deixa do jeito que está para ver como é que fica. Não há crescimento com esta mudança, sem essa mudança de mentalidade. Antes de nós então sairmos, é necessário nós mudarmos a nossa mente. Sair aqui da terra, meus amados irmãos, está falando de renunciar coisas importantes, de renunciar coisas preciosas, de renunciar coisas conquistadas com suor. Era assim a vida de Abraão. Tinha muitas conquistas naquele lugar. Tinha muitas coisas naquele lugar. Não vou deixar para trás, não. É assim que nós ouvimos. Não vou deixar para trás, não. Eu não vou deixar o meu barraco que eu construí dentro da casa do meu sogro, da minha sogra, lá dentro do terreno deles, que eu construí com muito sacrifício. Eu morei lá 10 anos, hoje eu já tenho o meu apartamento, agora eu posso mudar para o meu apartamento. Mas se eu deixar o meu barraco lá, o meu cunhado, aquele preguiçoso que não faz nada na vida, ele vai morar lá e ele vai morar de graça. Você morou 10 anos, já pagou. Vai embora, vai em paz, sai. Meus amados irmãos, Abraão estava plantado em Ur dos Caldeus desde que ele nasceu. Ali havia muitas coisas que o prendia naquele lugar. As suas lavouras, a sua casa, seus pastos, seus parentes. E quando Deus chamou, era como se ele estivesse falando: Abraão, eu sei que você está bem aí onde você está, mas eu quero fazer uma proposta para você. Você quer crescer mais? Mais? É isso que Deus está falando com você hoje aqui, nessa noite. Você quer começar 2026 crescendo muito? Crescendo mesmo, de verdade? Então deixa essa terra, que eu tenho uma terra melhor para você. Deixa o seu projeto, que eu tenho um projeto novo e melhor para você. Deixa aquilo que na sua perspectiva humana é precioso, porque eu tenho algo além do que você pode imaginar. Eu tenho, é Deus que está dizendo. Aí vem a pergunta: mas como saber se é Deus que está falando comigo? Meus amados irmãos, é só nós prestarmos atenção. Abraão podia ter dito: é Deus mesmo que está falando comigo? Aí ele olhou para as promessas que estavam embutidas dentro do convite de sair. Dentro do convite de sair, dentro daquele convite tinha um pacote de bênçãos para a vida de Abraão. E dentro do pacote está escrito: eu engrandecerei o seu nome. O que é engrandecer? É tornar grande. É tornar grande. Então, para nós alcançarmos algo ou coisas melhores, é necessário nós renunciarmos à mediocridade,
É necessário nós deixarmos de ser suvina, é nós deixarmos de ser medíocre, é nós buscarmos o direcionamento de Deus. É preciso nós deixarmos, meus amados irmãos, algumas coisas, e uma delas é a nossa zona de conforto, a nossa zona de estabilidade. Abraão estava estável naquele lugar, ele estava bem naquele lugar, ele não precisava sair dali até o fim da sua vida, ele estava tranquilo. Mas para que haja crescimento, é necessário, muitas vezes, que Deus nos desinstale. Abraão estava folgadamente em Ur dos Caldeus, confortavelmente instalado. Há 75 anos ali ele vivia, estava plantado, usufruindo de todos os recursos disponíveis, com sua família, parentes, amigos, churrasco nos fins de semana. Estava com muitos, como muitos de vocês estão hoje, dizendo, neste momento, estou bem aqui. Daqui eu só saio quando, agora eu só espero a aposentadoria, não é verdade? Muitas vezes, para que eu alcance o que Deus tem para a minha vida, é necessário que Deus me sacoleje, é necessário que Deus me arranque, é necessário que Deus me tire, é necessário que Deus me desinstale. Meus amados irmãos, Deus tem uma mensagem para o seu coração. Ouça a mensagem do Senhor para o seu coração, e se você pode ser que não esteja entendendo agora, pelo menos diga, eis-me aqui, Senhor. Se for preciso, me desinstale, porque eu quero crescer. A pergunta é, você está disposto a fazer mudanças, sim ou não? Não há crescimento sem abrir mão, sem deixar alguma coisa para trás. Não há crescimento sem dor. Está doendo? Descanse o seu coração, porque faz parte do nosso crescimento. Podemos aqui lembrar algumas histórias bíblicas. Quem estava no encontro de casal esse ano, no dia 15 de novembro, assistiu à palestra do pastor Edson Fernandes, quando ele usa o exemplo de Ana. Ana era estéril, ela só queria ter um filho. E essa história nos ensina uma lição preciosa de crescimento, uma lição importante de crescimento. Você sabe que Ana foi mãe de Samuel, que nasceu então como resultado de um milagre na vida de Ana, e Samuel foi um dos maiores profetas na galeria dos homens de Deus. Por quê? Porque Ana tinha uma penina na vida dela, uma mulher que a provocava, que a perseguia todos os dias. Eu sei, aqui tem alguns que têm penina na sua vida, te provocando todos os dias. Mas você está tão apegado a coisas materiais que você não consegue mudar. Meus amados irmãos, Deus permitiu que Penina fosse uma pedra no caminho de Ana, para que Ana buscasse o extraordinário de Deus, para que Ana buscasse o melhor de Deus, para que Ana buscasse a soberania de Deus para a sua vida. E ela buscou, e Deus lhe deu um filho. Meus amados irmãos, isso tem a ver com crescimento. Muitas vezes, para crescermos, Deus permite que algumas pessoas nos persigam. Nesta vida, como tenho sido perseguido. Mas quanto mais me persegue, mais eu avanço, mais eu levanto voos, mais eu vou nas asas do Altíssimo. Provocação. Provocação pode desencadear um processo de crescimento impressionante, porque nos tira do conformismo, nos leva para o altar do Senhor, nos leva para os pés do Senhor. É como a Penina ali irritando Ana todos os dias, perseguindo, provocando. É assim que a gente sonha com milagres. Eu preciso de um milagre. Eu preciso de um milagre. Eu preciso de um milagre.
assim então nós vamos sonhar com projetos grandes, com projetos proféticos, com coisas grandes da parte de Deus para nós. Mas quando nós não somos perseguidos, nós nos acomodamos. Ana não parou de sonhar, porque Ana tinha alguém que a provocava todos os dias. Portanto, sem desafios, nós não vamos crescer. Abrindo aspas, eu li essa semana uma frase que diz o seguinte: é como se 10 pessoas chegassem para você e dissessem: ah, mas como você está gorda, hein? O que você vai fazer naquela hora? Você vai ficar feliz? O que você vai fazer? Se irritar. Se for da igreja, você quer levar no conselho. Né? Quando, na verdade, você não deve amaldiçoar aquela pessoa. Ela pode ser a penina que Deus está colocando na sua vida como agente de Deus para o seu crescimento. Então, nós precisamos mudar para crescer. A segunda coisa que esse texto também nos ensina é que nós precisamos fazer renúncias para crescer. Abraão renunciou tudo. Renunciou a sua casa, renunciou aos seus parentes lá, seus pais, seus familiares em geral, né? E ele foi. Então, sair, meus amados irmãos, se implica em lançar numa aventura de fé, superando o medo, e se Abraão, então, se deixasse dominar pelo medo, nós aqui não estaríamos falando do Abraão. Então, para sair, para mudar, para ir além, nós precisamos ter coragem. Vou abrir aspas de algumas frases que também vocês veem todos os dias nas redes sociais. Sucesso é para quem não tem medo de assumir o risco do fracasso. Coragem não é ausência de medo, é superação do medo. Se o medo te dominar, sua vida será marcada pelo fracasso. O medo é o limitador do seu crescimento. Livre-se das pessoas que limitam o seu crescimento. Observe então, meus amados irmãos, o que foi que Deus disse a Abraão: sai da sua terra, do meio das pessoas que limitam o seu crescimento, Abraão. Você chegou num estado que você não vai passar disso, mas para que você cresça, você precisa sair deste lugar. Você precisa sair de dentro desse quintal, você precisa sair dessa empresa, você precisa sair desse emprego, você precisa ir para uma faculdade, você precisa de um curso especial, de um curso profissionalizante. Vá fazer esse curso que você vai crescer. É isso que Deus está falando para Abraão. E então, Abraão saiu de Arã, e ele levou quem ele não deveria levar consigo. Diz-nos o texto, verso 5, e tomou Abraão, a quem? Quem é que Abraão levou? Ló. E a Bíblia nos diz que enquanto Ló estava com Abraão, Deus não revelou a Abraão a dimensão do tamanho da bênção que ele iria conquistar. Meus amados irmãos, muitos de nós estamos rodeados de gente, e agora eu abro aspas de novo, com espírito de Ló em volta de nós, impedindo o nosso crescimento. Abrindo aspas, novamente ele diz, Jonas capítulo 1 e capítulo 2, não dê carona para quem está fugindo de Deus. Amados irmãos, aquela tempestade deu um prejuízo danado para aqueles homens do barco aonde estava Jonas. A Bíblia diz que eles jogaram toda a carga no mar. A carga do navio. Provavelmente, uma carga preciosa, de valores inestimáveis. Quem está fugindo de Deus só dá prejuízo para os outros. E quem aceita estar perto ou junto àqueles que estão fugindo de Deus, provavelmente vai ter um atraso na sua vida também. Porque você está atraindo a ira de Deus sobre você, sobre o seu projeto, sobre a sua família, sobre o seu casamento, sobre a sua empresa. Tudo isso vai te puxar para trás. Então, muitas vezes, meus amados irmãos, nós vimos isso o tempo todo, nós pagamos
junto com o outro, uma dívida que nós não fizemos. Então, uma pessoa errada, dentro do lugar errado, só vai fazer lambança. Se for dentro da sua casa, vai atrapalhar a sua família. Não é verdade? Muitos de nós acolhemos os nossos sobrinhos em casa, não é verdade? Quando eles estão começando a vida, sai de lá do interior, vem morar em São Paulo, pode ficar aqui um tempo na minha casa, mas dá tanto problema, não é verdade? Vai atrapalhar. Se for dentro da empresa, vai atrapalhar a sua empresa, vai atrapalhar o crescimento da sua empresa, porque tem gente que não quer ver você crescer. Está ficando rico nas minhas custas. Está ficando rico nas minhas costas, me explora e fica rico. Mas não vê o quanto está sendo abençoado, miserável. Meus amados irmãos, tem Ló na sua vida aí, sim ou não? Quem está na sua vida sendo Jonas, comprometendo a sua viagem, comprometendo a sua carreira, comprometendo o seu sucesso, comprometendo o seu projeto, comprometendo os seus relacionamentos. E se tem, você não pode reclamar se você aceita, se você tolera. Não pode reclamar. E a Bíblia diz aqui no verso 9 do capítulo 13 de Gênesis, que Abraão entendeu. A Bíblia diz que Abraão entendeu. E Abraão, então, tomou coragem. Sabe o que é tomar coragem? É você chegar para a pessoa e falar, ó, não dá mais não, chega. Não estou conseguindo ter paz na minha casa com você aqui dentro de casa. Com você morando aqui dentro do meu quintal. Está dando muito problema. Minha família está completamente desestabilizada. Assim, então, Abraão chegou para Ló e disse, peço-te que apartes de mim, suma da minha vista. Talvez você esteja dizendo agora consigo mesmo, se eu fizer isso com meu sobrinho, a minha mulher que vai me mandar embora de casa. Não é assim? A pergunta é, está limitando o seu crescimento, está te dando problema? Tenha coragem, manda embora. Mas a minha tia está limitando o seu crescimento? Manda embora. Tira da sua vida tudo aquilo que limita o seu crescimento. Mas se eu mexer vai dar um problemão lá em casa. Está limitando o seu crescimento? Vai embora. Se Deus está dizendo para você colocar o Jonas para fora do barco, pode colocar. Não se preocupe, não. Meus amados irmãos, para cada Jonas que você colocar para fora da sua vida, porque está atrapalhando o seu crescimento espiritual, a sua vida de intimidade com Deus, pode ter certeza que lá fora tem um peixe enorme que vai engoli-lo. Deus vai preparar um peixe para engolir ele, pode ficar tranquilo. Deus vai cuidar dele. Deus disse a Samuel, até quando, Samuel, você vai ter dó de Saul, quando eu já o rejeitei, quando eu já não o quero mais? Saul está atrapalhando o crescimento de Israel, Saul está atrapalhando o meu povo, e eu não quero mais o Saul, então não proteja o Saul, deixa que eu cuido do Saul. Não permita que uma pessoa que está fora dos meus planos, dos meus projetos, dos meus sonhos, esteja atrapalhando a sua vida. Não permita que uma pessoa que não esteja no centro da minha vontade atrapalhe a minha igreja. E se for eu, mande embora. Não fica. Lembre-se, meus amados irmãos, em primeiro lugar, precisamos mudar para crescer. Segundo, fazer algumas renúncias, renunciar a algumas coisas para nós crescermos. E em terceiro, se nós quisermos crescer realmente de fato, nós temos que enfrentar a dor. A dor. O texto nos diz
Com o que você tem sonhado? Quais são os seus pontos fortes? E quando eu falo aqui para você olhar para as pessoas que estão mais próximas de você, não estou falando para você olhar para quem está do seu lado, como muitos fazem, né? Olha para a pessoa que está do seu lado e diz: nossa, como você é bonito. Não faça isso. Você estaria mentindo. Então não faça isso. Não é verdade? Não faça isso. Mas olhe para as pessoas que estão ao seu lado no dia a dia, no seu trabalho, no seu lar, no lugar onde você está, na sua escola. Se essas pessoas estão contribuindo para o seu crescimento. Se estão, maravilha, beleza. Se não estão, afaste-se. Deus tem mais para a sua vida. E Deus quer que você viaje. Que você vai mais longe do que até o lugar onde você já chegou. Sonhe. Não tenha medo. Eu tenho visto pessoas aqui na nossa igreja, com que eu convivo mais intimamente, e que têm coragem, têm ousadia de deixar empregos até promissores, salários bons, mas está atrapalhando o crescimento. Está impedindo o crescimento. Está fazendo a pessoa adoecer. Então você não pode olhar para aquilo, você tem que abrir mão. Pensa no projeto maior que Deus tem para a sua vida. Para a sua vida. Assim então, aquele que te chamou é poderoso para fazer infinitamente mais. Eu quero que você diga para o Senhor nessa noite: curve as suas frontes, curve a sua cabeça. E ore comigo nesse sentido. Senhor, tire de mim o que está impedindo o meu crescimento. Senhor, eu estou aberto para todas as mudanças necessárias na minha vida. Livra-me de uma mentalidade pequena, livra-me de um sonho pequeno, livra-me do conformismo, livra-me do comodismo. Eu quero romper, eu quero avançar, eu quero tomar posse de tudo aquilo que o Senhor tem para a minha vida. A semelhança de Abraão, eu quero fazer a sua vontade, obedecer a sua palavra, eu quero crescer, e para isso te peço que toca na minha vida, quero ser marcado para crescer, quero ter as marcas da promessa. Não quero mais, Deus, ser escravo de uma vida pequena, medíocre, pobre, sem sentido, vazia. Não fui criado para ser escravo. Jesus me libertou do império das trevas e me transportou para o reino do Filho do seu amor. Eu fui criado para ser filho do Rei. Toca em mim, Senhor, e começa uma grande mudança agora. Eu quero que me torne uma pessoa mais comprometida com a excelência, mais comprometida com o propósito de crescer para a Tua glória e para o louvor do Teu nome, Senhor. Revela-te a nós como o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó. Eu quero ser chamado para pensar grande, para planejar grande, que a minha vida seja um solo fértil para crescer em todas as áreas, e que a minha vida, a partir de agora, nunca mais seja a mesma. Eu quero ser como um vaso nas mãos do oleiro. Quebra a minha vida e me faça de novo. Quero ser parecido com Jesus. Quero ser instrumento usado nas mãos dele para todo sempre. Eu quero que ele continue operando poderosamente na minha vida até que eu seja assim como ele é. Pois dele, por ele e para ele são todas as coisas. Assim eu desejo, assim eu peço, e assim me entrego completamente às mãos daquele que pode todas as coisas, o Criador do universo, o sustentador de todas as coisas, o Pai das luzes,
aquele que nos amou de tal forma que, no tempo certo, enviou o seu Filho amado, Jesus Cristo, aquele que havia sido prometido e que os profetas anunciaram e que Isaías falou que ele seria o servo sofredor. Eu quero ser, Senhor amado, como um vaso nas mãos do oleiro. Quebra a minha vida e me faça de novo, para a honra e para a glória do teu nome. Usa-me, hoje e sempre. Amém.